gente, quem fala que é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho das minhas leituras que eu estarei fazendo na Maratona Literária de Verão, que é organizada pelo GF. E para quem não tá sabendo o que é essa maratona, vou ver se deixo nos cards aqui o link da minha TBA e na descrição vai estar o link original do Victor, onde ele explica bem direitinho a maratona. A maratona ele organiza há vários anos e eu lancei a minha TBA na outra semana e começou a maratona. Estou fazendo aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma live com os membros de Sprint de Leitura. Estamos num esquenta maratona, porque na verdade hoje é dia 12 de janeiro, a maratona começa oficialmente amanhã, mas eu já comecei a fazer a minha leitura, que é a estranha Sally Diamond. E gente, eu estou em exatamente 25% de leitura finalizada, concluída, e eu estou em surto. Sério, o que eu posso dizer pra vocês desse livro é que é um livro que vai sim trabalhar muitas camadas e traumas da infância, envolvendo a família, e eu coloquei numa categoria que era um livro que tivesse temáticas familiares, que é algo mais familiar do que problemas com famílias problemáticas. Aqui a gente vai ter a Sally, tá? E a Sally sempre foi uma garota um pouco peculiar, diferente na escola, e ela sofria muito bullying por ela ser diferente. E aí, na fase adulta dela, ela tinha dois pais, que a mãe queria que ela fosse pra faculdade, já o pai achava que ela iria só sofrer mais ainda. Mas, investigando um pouco do passado, e ela sabia que ela era adotada, ela foi adotada aos 7 anos de idade. E ela só tem lembranças a partir desse 7º aniversário. Tudo que aconteceu no passado dela antes disso, ela não se recorda. Faz um pulo aí de tempo, ela já tá com seus 42 anos, a sua mãe já faleceu há muitos anos atrás, ela já cuidava do seu pai adotivo, que já estava bem debilitado, e ele veio a falecer. Isso tá na sinopse, tá, gente? É um vlog sem spoilers. E aí, ela era peculiar. E o pai sempre falava pra ela que quando ele morresse, era pra ela tacar fogo e jogar o corpo no lixo. Porque eles faziam isso no lixo deles. Eles pegavam e tacavam fogo no incinerador, o lixo. Eles não pagavam a taxa de lixo pra prefeitura. E, gente, o pai dela morreu. E ela faz o quê? O que o pai dela falava toda vez, que era taca lixo, quer dizer, taca corpo no lixo e taca... Não, taca fogo no corpo e taca no lixo. Gente, virou um trava-língua. E aí vai ser um grande burburinho na cidade, porque até então ela não sabia que não podia mexer num corpo morto. Então, meu senhor, minha senhora, nunca, jamais faça isso. Se alguém falece próximo a você, você tem que chamar a perícia. É um dramalhão. É mais fácil quando é no hospital, porque ele já tem todos os, né, tudo comprovado que a pessoa se partiu. E ali ela podia, né, ser presa, acusada de um crime, de ter matado ele, mas... Bom, você vai precisar ler para saber o que afinal de contas aconteceu depois. Só que nesse fato aí, sobre a morte do pai dela, ela vai descobrir, na verdade, o pai no seu leito de morte deixou cartas para ela, que era para ela ler aos poucos, falando um pouco sobre o passado. E, gente, a carta 3 é chocante. E aconteceu em 20%. Um grande reviravolta, um grande plot do que aconteceu no passado dela. A gente fica de queixo caído. E assim, eu tô em surto. E agora eu entendo porque o Paulo Hatz comentou tão bem da Sally Diamond. E Sally Diamond, isso, tá certo, é estranha Sally Diamond. E cara, eu quero muito ler mais, já tô criando algumas teorias, mas já quebrei a cara com 20%. Do que eu estou lendo hoje, 4 estrelas pra cima, com certeza. Mas eu acho que vai ser o primeiro livro favoritado do ano. Agora eu vou ler mais um pouquinho e depois eu comento mais sobre vocês das outras leituras, quando eu chegar mais à frente dessa leitura pra comentar. Mas eu estou lendo principalmente porque a leitura de janeiro do Clube Fuja, da Record, e o bate-papo vai ser semana que vem, então tem que correr, falta 75% para o bate-papo, para eu finalizar. Até o próximo take.
bora comentar um pouquinho sobre essa maratona. Hoje é domingo, dia 13, não, dia 14. Gente, eu tô perdida no tempo, dia 14. Dia 13 foi ontem, e ontem começou propriamente dita a maratona, e eu comecei, e eu já bati a meta do Clube Cine Livros, que é o meu clube de leitura aqui no YouTube, que é o Grande Gatsby. Sim, essa é a leitura de janeiro do Clube Cine Livros. Para quem não sabe, eu agora tenho um clube de leitura para os membrinhos aqui do YouTube, a partir da categoria Petisco do Smiggle. Todo mês a gente vai ler um livro que já foi adaptado para o cinema e assistir ao filme também. E a nossa meta era aqui, ó, até onde está a metade, que era o 4º capítulo finalizado. Eu escutei o audiolivro dele, mas eu não vou colocar ele como desafio de um audiolivro, né? Eu ouvi uma outra edição da editora Buzz e eu gostei demais. Tem no Audible, de graça, para quem é assinante. E o audiolivro tá bem interessante, tá, gente? Não foi algo assim muito difícil. Ontem eu trabalhei em home office aqui em casa, e em alguns momentos que eu tava tendo momentos mais de trabalho, assim, que eu tava fazendo coisas mais mecânicas, eu coloquei o audiolivro, e aí eu consegui bater a minha meta ontem. Eu li um pouco de manhã, quer dizer, ouvi um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, enquanto eu trabalhava, e esses 4 capítulos, assim, foi ótimo. Eu não senti, assim, a leitura cansar. Por ser um clássico, me surpreendeu. Mas pode ser que isso seja proveniente do audiolivro. Porque, né, eu confesso pra vocês que essa história eu tô achando, assim, um pouco estranha. Eu não sabia do que se tratava muito. Eu conhecia muita adaptação, que as pessoas falavam muito bem dessa adaptação que já ganhou 2 Oscars, mas em tese a gente vai ter a história sendo falada sobre o vizinho do Gatsby. Eu achei que seria o próprio Gatsby que seria o narrador, mas na verdade é o vizinho dele. E os 3 primeiros capítulos eu achei bem ok, porque na verdade é muita festa. Se passa na década de 20 esse livro, ou na década de 40, não lembro muito bem, mas é logo após a Primeira Guerra Mundial. E o nosso personagem principal, ele não tem muita grana, ele recentemente se mudou, a casa dele é bem humilde, mas em contrapartida o seu vizinho é muito rico e milionário e tem uma mansão. Aí ele vai relatando um pouco sobre a convivência dele com esse vizinho, mas muito mais sobre as experiências que ele tem indo em festas essas até organizadas pelo próprio Gatsby, mas como a sua prima, o marido da sua prima e várias outras coisas. Mas o plot que teve no 4º capítulo, um gancho, um exposit da prima dele, me fez ficar assim, agora vem, agora me prendeu. Porque assim, gente, confesso que eu tava achando tipo assim, cara, será que o livro inteiro a gente vai vendo esse narrador falando sobre as festas que ele foi, sobre os encontros que ele teve com as pessoas e confraternizações? Porque se for isso, vai ser muito chato. Mas teve uma reviravolta, tem relacionado a um romance muito diferente que eu não esperava, e parece ser aquela história de romance assim que vai quebrar o coração, porque acho que alguma coisa aconteceu que impediu esse casal no passado de ficar juntos. Eles, quem sabe, vão tentar ter um romance proibido. Agora, eu não sei porque eu não li. Teremos meta de debate pelo Meet nessa semana, agora, na quinta-feira. E aí eu vou trazer atualizações pra vocês. Mas, de antemão, eu já quero trazer pontos pra falar com as meninas sobre algumas falas que eu achei, assim, meio racistas. Mas eu não sei se são críticas do próprio autor já na época. E espero que sim, porque senão vai ser ruim, né? E também tem uma cena específica que me desagradou muito, que foi um ato de violência doméstica. E é só isso que eu vou falar pra não dar spoilers, e depois eu trago mais atualizações pra vocês. Oi, gente, bom dia. Quer dizer, não sei quando é que vocês vão estar vendo, né? Mas é bom dia para mim. Hoje estou indo a trabalhar de carro. Meu marido está me dando uma carona, o que é ótimo, porque eu pego o ônibus, mas nada como um ar-condicionado nesse calor. E agora bora comentar sobre as leituras. Eu não estou gravando tantos takes como eu gostaria, eu acabei esquecendo um pouco do nosso vlog. Hoje já é quarta-feira
praticamente metade da semana. E o que eu andei lendo de domingo pra cá, quando eu conversei com vocês pela última vez? Eu li um pouco do livro da Sociedade Super Secreta das Bruxas, que é a leitura do Clube da Ju, de janeiro. Eu vou ver se eu deixo a capa aqui. Ó, editor Rodrigo, que se chama meu marido, coloque a foto aqui que eu não estou com o livro nesse momento. E a gente vai conhecer uma bruxinha de 31 anos, que eu gostei bastante, porque a nossa personagem não é uma jovem tão jovem assim. Então eu me identifico porque a pessoa que vos fala, dia 6 de fevereiro, vai fazer 30 anos. Apesar que eu não sou bruxa, mas me identifiquei com a personagem. Ela participa de uma sociedade super secreta das bruxas. Na verdade, ela que denominou a sociedade assim. Mas elas se reúnem a cada 3 meses em um lugar totalmente diferente para manter o sigilo e protegê-las de algum mal contra as próprias bruxas. A nossa personagem em si, ela tem uma vida um pouco peculiar, além de ser bruxa, porque ela vem de uma geração onde a avó dela era uma bruxa, a mãe dela era uma bruxa e ela é uma bruxa. E pra quem não sabe, tem tipo uma maldição, algo assim, que sempre quem é bruxa sempre vira órfão. Então elas não sabem se é alguma maldição, se é alguma coisa das antigas, mas todas as bruxas têm os seus pais dizimados. E aí geralmente é as avós que cuidam. Só que tem um problema, a nossa personagem, como eu comentei pra vocês, a mãe era bruxa, então a mãe morreu. Só que a mãe dela já era, querendo ou não, órfã, porque a avó era bruxa. Então geralmente as bruxas evitam ser mães, porque sabe que estaria colocando em risco a própria vida por causa dessa maldição. Então esse é o início do livro. E aí a gente vê que a nossa personagem faz vídeos na internet fingindo ser bruxa. Na verdade ela fala que é bruxa, só que todo mundo acredita que isso é mentira, né? Balela, enfim, para ganhar dinheiros e etc. Só que tem uma família peculiar que vê o vídeo dela e acredita que ela é bruxa, e eles têm bruxinhas, né, nessa fase aí da infância, que precisam de uma orientação. Então eles vão mandar uma mensagem falando que precisa de bruxas para contratar, para ser meio que uma tutora mágica. E aí ela vai embarcar nessa aventura, só que assim, fingindo que não é de verdade, né? Ela acredita que isso não tá acontecendo, até porque ninguém pode saber que elas são bruxas de verdade, que poderia estar colocando em risco a própria vida delas e tal. Tem alguma coisa naquela casa, tem alguma coisa beirando ali nessa família peculiar. Até onde eu li bem pouquinho, tá, gente? Eu li, tipo, metade da meta que era. Eu acho que era pra gente ler até o capítulo 11, eu acho que eu li só até o 5. Até o momento, sim, eu não consegui bater a meta, porque eu tive reunião de condomínio na segunda-feira à noite, enfim. Aí, eu tô amando, achei super divertido, super fluido, tem muito diálogo. E eu adorei a forma que a autora escreve, porque, sei lá, tipo, a gente tá no tempo falando com a bruxinha, né? Falando com as outras bruxinhas na reunião. Em paralelo, simultaneamente, tá acontecendo as coisas nessa casa, nessa família. Essa família é composta por a dona da propriedade, ela é arquipéloga, acho que é assim que se fala. Gente, que cuida de coisas antigas, né? E aí ela tá viajando. E aí tem as crianças, que são bruxinhas. Tem um bibliotecário marrento, que vai rolar um crush, né, obviamente. Não vai ser o nosso par romântico, porque, né, ele é um gato, só que ele é babaca, né. Aí tem um casal de idosos que são 2 homens, e eu achei isso muito legal, então tem representatividade no livro. E um é o jardineiro e o outro é um artista aposentado. E aí tem uma governanta. Então é muito engraçado, tô gostando bastante. E é isso. Nos próximos takes eu irei mostrar um pouco mais pra vocês dos debates. Amanhã, quinta-feira, tem bate-papo do Clube Fuja, do livro A Estranha Sally Diamond, que eu estou aí quase em 50%. Aconteceu muitas revelações bombásticas, mas
Amanhã a gente conversa de novo. Eu vou tentar gravar um takezinho do nosso bate-papo. E também amanhã é o bate-papo do Clube Cine Livros. E decidimos a nossa leitura de fevereiro. Vai ser um suspense muito bom. Mas pra frente eu converso mais com vocês. E é isso. Semana da Maratona Literária de Verão. Pois bem, vocês viram nos takes anteriores, me acompanharam nessa primeira semana. Queria ter lido muito mais, mas eu consegui somente finalizar 2 leituras, mas eu acho que foi incrível, porque eu estava desde o dia 31 de dezembro de 2023 sem ler nada. E eu consegui finalizar 2 leituras. Na verdade, eu iniciei 3, né? Eu li um pouco da Sociedade Super Secreta nessa primeira semana das bruxinhas, mas não finalizei no dia que eu estou gravando o fechamento do vlog. Decidi quebrar o vlog em 2 partes para não ficar cansativo e também porque os membrinhos me pediram para que eu fizesse em 2 partes. Então, eles têm poder aí de voto no conteúdo aqui do canal. E aí eu quero comentar sobre essas 2 leituras finalizadas. Bora começar com o livro que eu li primeiro de 2024, que já foi 5 estrelas, favoritado. E se você viu o vídeo até aqui, comenta qual foi o livro que você acha que eu dei 5 estrelas. Se você falou A Estranha Sally Diamond, acertou! Gente, com 20% de leitura, teve uma grande revelação que eu comentei pra vocês da última carta do pai adotivo da Sally. Não vou falar sobre o que é pra não dar spoilers. Esse é um livro muito difícil de eu comentar sobre, porque logo de início a gente já tem muitas revelações e que pra mim o mais importante foi que eu fui pega totalmente de surpresa, o que tornou a experiência de leitura muito mais incrível e dolorida ao mesmo tempo. A Estranha Sally Diamond, eu já sabia logo de início que ia ser favoritado, tinha grandes chances, porque a premissa me pegou demais, e logo nesses 25%, 20%, o gancho já tava assim... Cara, nem precisou chegar na 3ª carta. Eu já no primeiro capítulo fui fisgada pela escritora, sabe? Então ela escreveu de uma forma que te prende, que tu queres ler o próximo capítulo. São capítulos curtos, são separados em 3 partes essa obra. E em muitos momentos a gente vê capítulos sendo falados sobre o passado. E tanto essa parte do passado quanto do presente é muito boa e se conecta, casa as informações, não fica pontas soltas, e o final eu digo que foi digno de Hollywood. Eu acho que pode pegar algumas pessoas de forma desprevenida e muitas vezes algumas pessoas podem não curtir o final por não ser da forma que muitas vezes gostaríamos que fosse. Mas eu gosto quando o autor ele tem essa pegada de quebrar a nossa cara. Então o final pode não ter sido o meu final que eu gostaria, mas foi tão bom quanto. E claro que foi 5 estrelas. Favoritado. E vocês podem me aguentar que em 2024 vão me ouvir recomendar muito A Estranha Sally Diamond. Gente, foi incrível. Infelizmente, não tivemos o bate-papo do Clube Fuja como programado. Eu até comentei, acho que em algum take, que teríamos o bate-papo, porque deu um grande temporal aí, muitas chuvas fortes na quinta-feira. Inclusive na minha cidade foi um temporal
horrível. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com os meus parentes, né? Mas, assim, gente, o tempo ficou feio. Muitas pessoas perderam a instabilidade com a internet, né? Ficaram sem luz por muito tempo e a Record decidiu adiar o nosso bate-papo. E tá tudo bem, né? Eu entendo, porque também não adiantava ficar com essa oscilação durante a videochamada. Mas eu terminei a leitura igualmente na quinta-feira, onde teríamos o debate. E eu quero conversar com pessoas, então eu tô muito ansiosa pro nosso debate do Clube Fúgia, para poder falar abertamente sobre todos os pontos que mais me chocaram e que me surpreenderam nessa história. Eu já comentei anteriormente para vocês o que seria a estranha Salidar, então não vem o caso eu comentar novamente. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que não é só essa reviravolta de 20% que a gente descobre do passado da série. Na medida que as páginas vão indo, coisas vão acontecendo, anos vão se passando. A gente vai acompanhar a série desde o falecimento do seu padrasto, né? Desde o falecimento do seu pai adotivo, quase que 2 anos de história. Então a gente se apega muito à Sally e à história dela. Ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo o passado por trás daqueles 7 anos que a gente não tinha conhecimento, bem como a própria Sally. Coisas são reveladas, coisas e investigações acontecem. Então, esse é um livro que no primeiro momento parece ser um livro mais envolto de drama, de traumas familiares, traumas da primeira infância, mas na medida que vai acontecendo e desenrolando a história, vira assim um thriller psicológico. E eu acho assim, gente, que se você é sensível, que você é um leitor sensível, vale a pena ir atrás dos gatilhos presentes nessa obra, tá? Fica de antemão avisado que tem muitos gatilhos envolvendo abuso psicológico, físico, até envolvendo questões com crianças, então fica o alerta. Caso você seja um leitor sensível, vá com cautela nessa leitura, porque muitas pessoas podem acabar não gostando dessa obra por trazer exatamente esses temas à tona. Mas, já de antemão, não é spoiler, é só um aviso. Não temos as cenas explícitas necessariamente desses atos sendo acometidos na obra, o que se tornou algo muito bom pra mim, porque não é uma obra que me faz ter choque pelas cenas brutais, e sim pelo que a gente sabe que aconteceu, mas não como realmente aconteceu. Então não tem as cenas propriamente ditas que vai te deixar assim enojado, mas tem a menção delas, né? Então fique ciente que é um livro pesadíssimo, mas que infelizmente a gente vê e já viu acontecer em diversos casos. Então é uma obra que vai trazer um pouco de... É um livro de ficção, né? De não ficção. É um livro de ficção, mas que às vezes parece de não ficção. Parece que a gente já viu essa história sendo contada de outra forma em casos de true crime. Enfim, é só isso que eu quero comentar. É muito, muito bom. E eu tô ansiosa pra debater sobre esse livro. E por fim, eu só acho que mais pra frente no canal eu vou fazer uma resenha sem spoilers, pra falar sobre a Estranha Sally Diamond, pois algumas pessoas podem acabar não vendo esse vlog. Mas é porque eu quero muito falar sobre esse livro e panfletar o máximo possível. É isso, primeira leitura do ano, já comecei super bem, 5 estrelas. Agora bora falar sobre o outro livro que eu finalizei nesse vlog da maratona. E o outro livro que eu finalizei foi O Grande Gatsby. Gente, essa foi a primeira leitura do Clube Cine Livros. Se vocês não sabem, eu estou tendo um clube de leitura, né, aqui no YouTube. Já comentei num take de vlog anterior, e essa é a primeira leitura. E a primeira meta foi na quinta-feira também. A gente debateu sobre os 50% do livro. Foi uma experiência muito boa. As meninas não estavam assim tão assim gostando do livro propriamente dito. Eu também estava com o pé atrás. Bom, pra gente conversa, eu quebrei a minha cara, né? Que eu achava que o Grande Gatsby seria o Gatsby, o narrador, mas é uma terceira pessoa que narra essa história e que muitas vezes não é um narrador que a gente pode confiar plenamente nele. Foi uma história com altos e baixos e que relata muito essa época da década de 20, onde a alta sociedade, a elite, tinha muito essa questão de viver intensamente essas
festas, muita bebida, muita festa, muita curtição, era pós-guerra, então as pessoas queriam festejar e comemorar, e também não tinha muito o que se fazer naquela época, né? Em certo momento eu fiquei um pouco assim, um pé atrás, porque eu achei que essa leitura, eu tinha muitas expectativas, porque as pessoas falavam que era uma história épica e era um clássico maravilhoso, mas eu achei muito parado, e eu achei até a metade do livro, tipo assim, gente, muita festa e muito descontextualizada a questão do Gatsby, né? O nosso narrador comentava um pouco sobre ele, sobre as festas que aconteciam na casa do Gatsby, mas eu fiquei, e aí? E aí? É só isso, meu irmão? E às vezes ele falava sobre diversos personagens e, cara, eu só queria saber do Gatsby, por que era o grande Gatsby se não era comentado sobre, e a gente só vai ficar vendo você indo em festas, querido. Fale um pouco mais sobre os personagens, fale um pouco mais sobre você. Só que é assim mesmo, gente, essa é a ideia. É um livro curto, essa edição da Antofágica tem, tipo assim, boa parte comentários, quase que, tipo, 30 páginas só, sendo textos de apoio, que eu fiz a leitura. Eu praticamente ouvi ele todo no audiolivro, na edição da editora Buzz, que também tem tanto a edição do e-book no Kindle Unlimited quanto disponível no Audible. Eu ouvi praticamente todo esse livro e depois eu peguei a minha edição da Antofágica, vi as figurinhas, as ilustrações, porque eu não sou tola nem nada, que tem muita ilustração, mas eu li o texto de introdução, depois de terminar o livro, e os textos de apoio, olha, gente, esses textos de apoio é praticamente isso tudo aqui, tá? Então tem, assim, 3 textos de apoio de 3 pessoas diferentes, começa na página 331 e termina na página 364. Então é quase 35 páginas só de texto de apoio. Então eu acho que vale a pena essa edição por causa desses textos complementares que faz a gente abrir os olhos para a obra em si. Depois de 50%, eu acho que tem uma grande reviravolta. A gente sabe um pouco do passado do Gatsby, a gente sabe do grande amor que ele tinha e que ele regia por uma garota que, por o passado dele, ele não ser de uma família rica, era um amor meio que proibido, um amor onde era meio fadado ao fracasso, já que ele não tinha o poder aquisitivo para dar o melhor para sua amada, já que ela vinha de uma família altamente rica. Então, durante a guerra, a gente sabe que o Gatsby, ele nutria esse amor pela Daisy. Só que a Daisy, ela era de uma família, ela era de berço de ouro, ela nunca iria se envolver somente, né, naquela noite, ela se envolveria naqueles momentos de guerra, onde a alta sociedade meio que, né, quebrou um pouco esses tabus, porque estava vivendo um período de guerra, eles se envolveram, mas não seria algo assim pra vida, né, só se ele tivesse realmente algo pra dar em troca, por questões da sociedade da época, né? Então ele meio que fica aí durante esse período todo, depois desse relacionamento rompido, tentando conquistar, ser grande, né? Por isso o grande Gatsby, ele realmente encontrar o seu valor, ganhar dinheiro e se tornar importante para a aristocracia da época. Então, a gente vê um cara que não tinha nada, que depois da guerra ganhou várias medalhas por toda a sua postura, por todo seu brilhantismo como alguém que estava na frente, né, dessas questões que envolviam a guerra, ao mesmo tempo que ele, quando terminou a guerra, ele se viu ao fracasso, sem dinheiro, sem ter onde morar, ele tem que usar as próprias roupas do exército várias e várias vezes porque não tinha o que vestir, até que ele conheceu algumas pessoas que ele conheceu e começou a fazer a sua fortuna. E pula-se 5 anos, onde a gente vê o Gatsby já milionário, tendo uma casa gigantesca, e ele só queria ter uma chance de reconquistar o amor da vida dele, e que ele dá muitas festas na expectativa e esperança de um dia a Daisy conhecer o grande Gatsby, as grandes festas e eles se reencontrarem. Aí a gente sabe o seguinte, que ele tem aí esse vizinho que é o narrador.
E o narrador, ele é primo da Daisy, e ele descobre isso. E aí ele vai conversar para que ele faça um encontro entre os dois. E ele vai marcar esse encontro. E toda essa parte dessa reviravolta, revelação, gente, isso é um clássico de mais de 100 anos. Eu acho que não é spoiler que eu tô falando aqui. Esse livro já teve mais de 4 adaptações, inclusive a última foi de 2011, que foi o grande sucesso, 2012, do Leonardo DiCaprio, levou 2 indicações ao Oscar. Enfim, gente, o que eu tô contando não é, tipo assim, muito segredo, né? Mas eu não vou falar muito o plot, o que acontece, mas só pra contextualizar vocês, que no primeiro momento esse livro parece, tipo assim, uma coisa muito chata, muito parada, só essa coisa de festa, 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 mas depois, nos 50%, a gente tem essa revelação do passado do Gatsby e descobre-se que ele tem um grande amor por uma pessoa que, na verdade, é bem próxima do nosso narrador e que tá casada há 5 anos com um cara que é um babaca e que ela, na verdade, pode até nutrir ainda o amor pelo Gatsby, e a gente vai vendo o reencontro dos dois. Será que os dois vão ficar juntos? Será que ela vai abandonar o marido pra ficar com o Gatsby, o grande amor da vida dela? Será que ela vai querer manter as aparências e ter um caso extraconjugal? Não sabemos. Isso eu não vou falar. Nem como desfecho e desenrolar da história. Mas pra mim, os 50% foi bem parado e eu dei glória a Deus de estar ouvindo o audiolivro enquanto eu fazia coisas metódicas do meu dia a dia, porque eu não sei se eu pegaria e conseguiria ler. Mas depois 50% que a gente tem essa revelação, que a gente descobre as coisas e que as coisas começam a engrenar. E aí se torna um pouco mais fluida a história e mais rápida. O final foi digno de Hollywood, eu gostei demais, um pouco trágico, mas eu acho que agora se entende o início do texto, o início, né, agora parando para refletir sobre a introdução do nosso narrador sobre a história do Gatsby, entende-se do porquê ele comenta da forma que comentou. Eu não vou falar sobre, e se você já leu, também não dê spoilers nos comentários. Esse livro aqui foi a primeira leitura, tô muito feliz pela experiência, foi um clássico, então eu já posso dizer que eu comecei em 2024, né, indo fora do que eu tô acostumada de ler, de suspense, de romance. Eu li um clássico, isso é muito bom. E eu gostei bastante da experiência de leitura, principalmente 50% pra depois, sabe? Então, assim, pensando em toda a minha experiência de leitura, vai ser 4 estrelas, porque eu acho que a mensagem final dele, todo esse desenrolar da história posterior aos 50% vale a pena, sabe? Não foi uma história ruim, não foi uma história assim que eu fiquei tipo, ai, nossa, eu preciso ler esse livro porque é de uma LC. Não, eu li e eu até senti a vontade de ler, principalmente depois dos 50%, pra saber, afinal de contas, o que ia acontecer, porque eu queria muito mais do que só festas da alta elite, né? E esses foram, então, os meus 2 primeiros livros lidos e finalizados na maratona. Essa foi aí a primeira semana, o nosso vlog de leitura. Comentem se vocês querem que eu faça a parte 2 desse vídeo, né? Comentando sobre a segunda semana, onde eu estou lendo A Sociedade Super Secreta das Bruxas. Ao terminar esse livro, eu vou pegar outro que estava na minha TBR. Então, comenta aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo e querem que eu traga na próxima semana a segunda semana, né, da maratona de verão. Já comenta bastante. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo. Não se esqueçam de comentar qual livro você leu e se está participando da maratona. Até o próximo vídeo. Tchau!